As 10 pragas do Egito, o poder divino revelado. Imaginem só, o poder de transformar um rio em sangue, mergulhar uma nação inteira na escuridão e desafiar os deuses. Vamos desvendar as 10 pragas do Egito. Preparem-se para questionar e se maravilhar. Juntem-se a mim nesta jornada. 1. Ataque direto. O significado teológico das pragas. As 10 pragas do Egito não foram eventos aleatórios, mas sim um ataque estratégico e simbólico contra o próprio coração da religião egípcia. Imaginem, cada praga foi meticulosamente direcionada a uma divindade específica do panteão egípcio, expondo sua impotência diante do Deus de Israel. O rio Nilo, venerado como a própria divindade Hapi, transformado em sangue. Imaginem a aflição do povo, a base da vida se tornando maldição. Cada praga desmascarou a fragilidade dos deuses egípcios, revelando sua incapacidade de proteger seu próprio povo. Um refúgio na tormenta. A proteção dos israelitas. Enquanto o Egito mergulhava no caos e no desespero, uma pequena região permanecia intocada pela fúria divina, a terra de Gósen, lar dos israelitas. Essa distinção geográfica, meus amigos, não era apenas uma questão de geografia, mas uma representação física da aliança de Deus com seu povo escolhido. A fronteira invisível que protegia Gósen demonstrava a capacidade de Deus de controlar até mesmo as forças mais destrutivas da natureza, protegendo aqueles que lhe eram fiéis, como um pai que protege seus filhos. A praga do granizo, por exemplo, devastou as colheitas egípcias, mas poupou as terras de Gósen. Imaginem a cena, a destruição de um lado, a vida florescendo do outro. Essa demonstração de misericórdia em meio ao julgamento serviu como um lembrete constante aos israelitas de que não estavam esquecidos, mesmo em meio à opressão. O enigma do livre-arbítrio, o endurecimento do coração de Faraó. Um dos aspectos mais debatidos das 10 pragas é o endurecimento do coração de Faraó. A Escritura nos diz que Deus endureceu o coração do Faraó, levando-o a resistir às demandas divinas, mesmo diante de uma destruição inimaginável. Teria Faraó alguma chance de se arrepender e libertar os israelitas? Ou seu destino já estava selado desde o início? Seria o endurecimento do coração de Faraó um ato de punição divina, ou um meio de Deus realizar seus propósitos maiores? Nessa perspectiva, Faraó se torna um instrumento na mão de Deus, um exemplo da desobediência e de suas consequências. As 10 pragas não foram um ataque aleatório e caótico, mas sim uma progressão cuidadosamente orquestrada de calamidades, cada uma mais devastadora que a anterior. A progressão das pragas, da água transformada em sangue à praga dos primogênitos, demonstra um padrão claro. Cada praga aumentava a pressão sobre Faraó e o povo egípcio, levando-os ao ponto de ruptura, como um maestro guiando a orquestra para um crescendo. As primeiras pragas, embora perturbadoras, eram principalmente incômodos, como a praga das rãs e dos piolhos. Imaginem amontoados de rãs, a infestação de piolhos. Era o caos. No entanto, à medida que a resistência de Faraó aumentava, as pragas se tornavam mais severas e mortais. A praga do gado atacou seus recursos econômicos, a praga de úlceras infligiu sofrimento físico generalizado e a praga de granizo devastou suas colheitas e propriedades. No cenário das 10 pragas, somos apresentados a um confronto fascinante entre o poder do Deus de Israel e a magia dos magos egípcios. Esses magos, versados nas artes ocultas, foram capazes de replicar algumas das primeiras pragas, transformando varas em serpentes e transformando água em sangue, uma verdadeira batalha de Davi contra Golias. A capacidade dos magos de replicar as primeiras pragas serviu inicialmente para fortalecer a determinação de Faraó, convencendo-o de que o Deus de Israel não era tão poderoso quanto Moisés afirmava. No entanto, à medida que as pragas se intensificavam, a impotência dos magos se tornava cada vez mais aparente. A batalha entre Moisés e os magos não foi apenas um espetáculo de poder, mas um teste de autenticidade, revelando a diferença entre a verdadeira divindade e o poder ilusório.
À medida que as pragas aumentavam em intensidade, algo começou a mudar no coração de alguns egípcios. A praga do granizo, em particular, parece ter abalado sua fé inabalável em seus próprios deuses e na autoridade de Faraó. Imaginem, o céu desabando sobre eles. Pela primeira vez, vemos evidências de que alguns egípcios reconheceram o poder do Deus de Israel e tomaram medidas para se protegerem da fúria divina. O texto bíblico nos diz que alguns egípcios temiam a palavra do Senhor e trouxeram seus servos e gado para dentro de casa para protegê-los da devastadora saraivada. Essa resposta demonstra que o impacto das pragas não se limitou ao sofrimento físico, mas também provocou uma crise de fé. Entrelaçada com a narrativa das pragas, está a história da Páscoa, um dos rituais mais sagrados da fé judaica. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, está ligada à instituição da Páscoa, criando um elo entre a libertação física e espiritual. Deus ordenou que sacrificassem um cordeiro e marcassem as portas com o sangue, um sinal para o anjo da morte passar por cima. Este ato de obediência era um símbolo da aliança de Deus. O sangue do cordeiro representava o sacrifício expiatório, prefigurando o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A refeição pascal tornou-se um lembrete anual da libertação do Egito, um símbolo de esperança e redenção. A história das 10 pragas é conhecida pela narrativa bíblica, mas alguns estudiosos veem ecos desses eventos em textos egípcios antigos. Inscrições fragmentadas sugerem que os egípcios registraram desastres naturais, semelhantes às pragas bíblicas. O papiro Ipuwer descreve calamidades no Egito, como a transformação do rio em sangue e a morte de primogênitos. Essas semelhanças levantam questões sobre a historicidade das pragas. A interação entre tradição oral e história escrita é fascinante. Imagine a angústia, a incerteza excruciante que se abateu sobre o Egito durante o período das 10 pragas. É como aquele ditado popular, estar entre a cruz e a espada. A narrativa bíblica não nos fornece um cronograma preciso, mas sugere que as pragas não ocorreram em rápida sucessão, mas ao longo de vários meses, talvez até um ano. Entre cada praga, houve um período de trégua, um breve intervalo em que Faraó teve a oportunidade de reconsiderar sua recusa, de ceder à vontade divina e libertar os israelitas da escravidão. No entanto, a cada vez, o coração de Faraó endurecia, e a sombra da próxima praga se aproximava, mais ameaçadora e implacável. Essa prolongada experiência de terror e incerteza teve um impacto psicológico profundo, tanto nos egípcios quanto nos israelitas. Para os israelitas, o tempo entre as pragas foi um teste de fé, um período de espera angustiante pela promessa de libertação. As 10 pragas do Egito, embora frequentemente interpretadas literalmente, também carregam um profundo significado simbólico que transcende o tempo e o espaço. Elas representam a luta eterna entre o bem e o mal, a fé e a dúvida, a opressão e a liberdade. Uma verdadeira batalha entre o anjinho e o diabinho, que todos nós temos dentro de nós. Em um nível, as pragas podem ser vistas como uma metáfora para as consequências da desobediência e da arrogância humana. A recusa teimosa de Faraó em reconhecer a autoridade de Deus e libertar os israelitas da escravidão resultou em sofrimento generalizado e, finalmente, na destruição de seu reino. Em outro nível, as pragas representam o poder transformador da fé e a importância da esperança, mesmo em face da adversidade. As 10 pragas do Egito continuam sendo um dos eventos mais enigmáticos e debatidos da história humana. Elas desafiam nossa compreensão do mundo natural, questionam nossas crenças sobre o divino e lançam luz sobre a complexa relação entre a fé, a liberdade e o poder. Através dos milênios, estudiosos, teólogos e filósofos têm lutado com o significado das pragas, oferecendo uma miríade de interpretações e perspectivas. É como diz o ditado: cada cabeça, uma sentença.
Independentemente da perspectiva que se adote, as 10 pragas do Egito servem como um poderoso lembrete da capacidade humana tanto para o bem quanto para o mal, e das consequências de nossas escolhas. A história das pragas é uma história de alerta, mas também de esperança, lembrando-nos de que mesmo em face da adversidade, a busca pela liberdade e a crença em um poder superior podem nos guiar através da escuridão.